Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gilson aqui com uma videoaula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nessa oportunidade nós estaremos estudando matrizes. Nessa oportunidade estaremos estudando igualdade de matrizes, adição de matrizes, multiplicação de matrizes por um número real e multiplicação de matriz por matriz. Eu sou aí do segundo ano do ensino médio da turma 208, professor Gilson. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de matrizes. Passei a primeira atividade, agora a gente se prepara aí para a segunda atividade. Então vamos à nossa apostila. Bom, então aqui na nossa apostila a gente dá continuidade aqui no item 7 com igualdade de matrizes. E ele começa dizendo assim. Bom, o título já é sugestivo, né? Ele está falando sobre igualdade de matrizes. Então, quando duas matrizes são iguais? Aí eu tenho o seguinte, ó, duas matrizes A e B, primeiro, para elas serem iguais, elas têm que ser de mesma ordem. Já é um primeiro item aqui que a gente tem que observar. Elas devem ser de mesma ordem, ok? Elas têm os elementos correspondentes e os elementos de mesma posição, né, que são os correspondentes, devem ser iguais. Quando isso acontece, nós dizemos que as matrizes são iguais. Ou seja, primeiro, ela tem que ser da mesma ordem, né? Eu tenho duas matrizes A e B. Elas devem ser de mesma ordem, mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de colunas. E quando eu pego os elementos correspondentes, ou seja, que estão na mesma posição nas duas matrizes, eles devem ser iguais. Se isso acontecer, eu digo que as matrizes são iguais, ou seja, A é igual a B. De maneira semelhante, se duas matrizes A e B têm ordens diferentes, opa, olha aí, ordem diferente, ou os elementos correspondentes não são todos iguais, eu digo que A é diferente de B, ok? Então ela tem que obedecer as duas coisas, a mesma ordem, e os elementos correspondentes devem ser iguais. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Ele diz assim, considere as matrizes A e a matriz B. Perceberam a diferença das duas? A matriz A, ela já está dada aqui, olha. A gente vê que é uma matriz que tem, é uma matriz do tipo 2 por 3, porque ela tem duas linhas e três colunas. Então ela é uma matriz 2 por 3. A matriz B, se você observar, ela está dada por uma propriedade. A matriz B é igual BJ, tal que os elementos vão ser encontrados por duas vezes o I menos o J ao quadrado. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é determinar quem é a matriz B. E ele vai dizer aqui, ó, obtendo os elementos da matriz B. Aí vamos começar pelo B1. Olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Então aqui eu tenho as duas matrizes. A matriz A já está bem definida aqui quem é ela. Você vê, ela tem duas linhas e tem duas, três colunas. Então ela é uma matriz de ordem 2 por 3. E a matriz B, ela é dada por uma propriedade, é 2 vezes o I menos o J ao quadrado. Mas eu já sei o quê? Que a matriz B ela é da ordem 2 por 3. Veja, é a mesma ordem da matriz A. Então já começa a ter a semelhança aí. Quer dizer, a matriz A e a matriz B são de mesma ordem. Agora só me resta ver se os elementos correspondentes são iguais. Então vamos definir quem é a matriz B. Vamos calcular aqui. As informações que eu tenho da matriz B é que ela é 2 por 3. Então ela vai ser duas linhas, três colunas. Quer dizer, ela vai ter um elemento aqui, 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 aqui e aqui. Olha como vai ser a matriz B. Duas linhas, então 2. Três colunas. 2, 3. Aonde ela se cruza são elementos. Então ela vai ter essa cara aqui, ó, matriz B, vai ser, olha aqui, ó, primeiro elemento, B, 1. Segundo, está na mesma linha aqui, ó, então B,
linha 1, coluna 2, B1, 2. Esse outro elemento aqui, ó, linha 1, coluna 3, então B1, 3. Aqui embaixo, linha 2, coluna 1, para esse elemento aqui, ó, então B2, 1. E esse? Linha 2, coluna 2, então B2, 2. Para você não se atrapalhar, é melhor você fazer assim, ó. Você pode até fazer assim. Linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aí, por exemplo, aqui, quem é esse elemento? Olha só, 2, 3, então B, 2, 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aí, eu tenho que ver qual é a cara da minha matriz. Veja que eu estou calculando a matriz B. A cara dele vai ser essa aqui, ó. B1. Esse elemento aqui, ó. 1, 1. Esse aqui. 1, 2. E esse? 1, 3. Aqui, ó. 1, 3. É o índice. Esse elemento, 2, 1. 2, 1. Entendeu? Então, a matriz B, ela é nesse formato aqui, porque ela é 2 linhas e 3 colunas, e ela vai ficar com essa cara aqui. Agora eu preciso encontrar cada elemento desse aqui. Ó. Então eu vou começar calculando B1, 1. Só para lembrar, esse primeiro número é I, e esse segundo número é J. Sempre assim. B1, esse é I e esse é J. E eu vou substituir aqui, ó. Então eu vou pegar esse aqui, ó. B e J é igual a 2 vezes I menos J ao quadrado. Eu vou substituir os elementos aqui, ó. Olha aí. I, J. I, J. 2 vezes o I, quem é o I? 1. Então tira o I, 1. Menos o J ao quadrado. O J é esse outro 1 aqui. Então, J ao quadrado. Agora é só calcular. Então, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 ao quadrado dá 1. 2 menos 1 dá 1. Então, eu já tenho aqui quem é o primeiro elemento. Esse aqui é o 1. Vê que já está batendo com desse aqui, né? Olha aí. Então, o primeiro elemento aqui, B1, é 1. Agora eu vou calcular o B12. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho muito espaço aqui, à medida que for calculando os elementos, eu vou apagar daqui e já colocar ele. Então, o B1 é 1. Então, B1 é 1. Agora eu vou calcular o B12. B12. Veja que eu sempre vou usar a fórmula aqui dele. Fórmula de composição da minha matriz. BJ é igual a 2 vezes I menos J ao quadrado. Né? Então, aqui, ó, no B12, esse aqui é o I e esse aqui é o J. Aí eu vou substituir, ó, B12, tiro o J, 2. Não é 12, é 2. 2 vezes I, quem é o I? É 1. 2 vezes 1, J, é 2. É só calcular, 2 vezes 1 dá 2, 2 ao quadrado, 4. 2 menos 4, menos 2. Então, B12, menos 2. B12, menos 2. Olha só, está batendo. Ó. Primeiro elemento, segundo elemento, segundo elemento. Por enquanto está dando ok, né? Por enquanto ela está sendo, as matrizes estão sendo iguais. Agora eu vou calcular o outro, B13.
B13. Vou usar a mesma fórmula, BJ é 2 vezes I menos J ao quadrado. Aí você pode perguntar, professor, mas isso aqui muda? Claro, depende da propriedade da matriz, né? Isso é um exemplo. Isso sempre depende da propriedade da matriz. Agora eu estou calculando B13. I é 1 e J é 3. Então eu vou substituir aqui, ó, B e J, B13. 2 vezes o I é 1. J ao quadrado, 3. 2 vezes 1 dá 2. 3 ao quadrado, 9. 2 menos 9, menos 7. Então B13 menos 7. Também está batendo. Por enquanto está dando ok, né? Por enquanto as matrizes são iguais. Agora vamos calcular o B21. Calculando o B21. B21 vai ser... Vou usar a mesma fórmula. B e J, 2 vezes I menos J ao quadrado. Substituindo. Lembrando, esse primeiro é o I, esse segundo é o J. Então, B21. Então, eu vou tirar o IJ, 21. Assim mesmo, sem vírgula, sem nada, 21. 2 é o I, 1 é o J. Então, 2 vezes o 2 menos 1 ao quadrado. Calculando agora. 2 vezes 2 dá 4. 1 ao quadrado dá 1. 4 menos 1, 3. Então, B21 é 3. B21, 3. Está batendo. Se um elemento desses aqui der diferente de algum desses aqui, é o suficiente para as matrizes não serem iguais. Agora vamos calcular o B22. B22. Então, o B22 vai ser 2 vezes I menos J ao quadrado. Veja só, eu estou calculando agora B22, é esse aqui, ó. I é igual a J. Então, aqui vai ficar 2 no lugar do I. Tira o J também e coloca 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Também está batendo, ó. B22, 0. B22, 0. O último elemento que é o B23. B23. Vou usar a mesma fórmula. B e J é igual a 2 vezes I menos J ao quadrado. 2 vezes I menos J ao quadrado. Aqui só para lembrar. I é 2, J é 3. I sempre é o primeiro, J sempre é o segundo. Então, B23. Aí eu vou tirar aqui o J, 23. 2 vezes I, 2 vezes o 2, menos J ao quadrado. Veja, eu substituo só o I e o J. O resto tudo fica. Ok? Só substituo a letra I e a letra J aqui na composição da minha matriz. 2 vezes 2 dá 4. 3 ao quadrado, 9. 4 menos 9, menos 5. Então, B23 menos 5. B23 menos 5. Agora eu já tenho a matriz A e a matriz B. Pessoal, agora se eu for comparar as duas matrizes, vamos ver. 2 linhas, 3 colunas, então é 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas, então também é 2 por 3. Mesma ordem. Mesma ordem. Então tá ok. Agora elemento por elemento. O primeiro é igual ao primeiro. O segundo igual ao segundo. O terceiro igual ao terceiro. Passando para a segunda linha. O primeiro elemento da segunda linha é igual ao primeiro elemento da segunda linha. Olha aí, esse igual a esse. O segundo também é igual. O terceiro também é igual. Opa, menos 5. Tem menos 5. Terceiro também é igual. Pronto, então elas são iguais. Elas têm mesma ordem, e elementos
de mesma posição iguais. Então eu posso dizer que A é igual a B. Agora eu posso estou dizendo que a matriz A é igual à matriz B. E está comprovado aqui. Ok? Então é isso aí que é igualdade de matriz. Continuando aqui na nossa apostila, a gente tem um outro exemplo. Dadas matrizes. Olha, eu tenho duas matrizes aqui. Tem uma matriz C e a matriz D. Aí nós temos que C e D têm a mesma ordem. Então vamos ver aqui, ó. Olha só. Tem uma, duas, mesma quantidade de linha, mesma quantidade de colunas. Então ela tem a mesma ordem. Né? Tem a mesma ordem. Agora vamos ver os elementos correspondentes. O primeiro é igual ao primeiro, visto. O segundo elemento é diferente do segundo. Olha aí, aqui é diferente. Só o fato de um elemento ser diferente, eu não preciso nem olhar o resto, já sei que elas são diferentes. Ó. Então elas têm a mesma ordem, mas tem um elemento que são diferentes. Ó. Então ela C é diferente de D. Aí a gente passa aqui para o outro exemplo. Dadas matrizes, aqui eu tenho a matriz E e a matriz F. Se você olhar aqui, essa aqui tem 3 linhas, olha aí, 1, 2, 3, e essa aqui tem 2 linhas. Então pronto, elas também já são diferentes, elas são de ordens diferentes. Então, a matriz E é diferente da matriz F. Acabou aí. E a gente passa aqui para outro item de matrizes, estudo de matrizes. Matriz transposta. O que é matriz transposta? Ele vai dizer para nós aqui, ó, dada a matriz A de ordem M por N, denomina-se matriz transposta de A indicada por AT. Aqui é um A e um T lá em cima, assim, ó. O A, que é o nome da matriz, e a letra T aqui em cima como expoente. A letra T, ela indica o quê? Transposta da matriz A. Ok? Então, transposta de A, indicada por AT, é a matriz N por M. Percebeu alguma coisa aqui? O número de linhas na matriz transposta é o número de colunas. E o número de colunas é o número de linhas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, aqui eu tenho a matriz A. Como é que fica a transposta de A? Olha só. Primeira linha vira a primeira coluna. Aqui, ó. Então eu peguei essa primeira linha 5, 7 e escrevi a primeira coluna, a mesma ordem, ó, 5, 7, só que agora na coluna. Agora aqui, a segunda linha, menos 1 e 0, é a segunda coluna, menos 1 e 0. Então foi pego a segunda linha e foi colocado na ordem de coluna agora. Veja que o primeiro elemento da linha é o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha é o segundo elemento da coluna. Aí a gente pega agora aqui a terceira linha. Terceira linha, 8 e 2. Na transposta fica a terceira coluna, 8 e 2. Ok? Então eu pego a linha e transformo em coluna. Olha essa aqui, a matriz B. Primeira linha, menos 10, ou 10 e menos 3. Então a primeira linha vai ser a primeira coluna. Na mesma ordem. 10 menos 3, então 10 e menos 3. Segunda linha, menos 8 e 5. Então vai ser a coluna menos 8 e 5. Então o primeiro elemento, aqui a primeira linha, ela me dá a primeira coluna. Segunda linha, veja que a linha é tudo isso aqui, ó. Então, segunda linha me dá a segunda coluna. Então, linha vira coluna. Agora, aqui na matriz C, 1, 7, menos 2, só tem uma linha. Então, ela só vai ter uma coluna.
Já se a matriz for de ordem 1, só com elemento, ela vai ser igual. Ó. Então, o caso em que a matriz D a matriz vai ser igual à sua transposta é quando ele só tem uma linha. Menos 3, menos 3. Ok? Item 9, matriz simétrica. Quando uma matriz quadrada A é igual à sua transposta, nós dizemos que A é uma matriz simétrica. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui nessa matriz D, dos exemplos anteriores, aqui é uma matriz simétrica, porque a matriz D é igual à matriz transposta. Então, quando eu pego uma matriz, por exemplo, aqui a matriz A, e eu escrevo a transposta dela, aí olha só, veja que está na transposta, ó, menos 3, 0 e 5. Olha, a linha vira coluna, menos 3, 0, 5. Segunda linha, 0, 1 e 6. É a segunda coluna, 0, 1 e 6. Terceira linha, 5, 6 e 3. É a terceira coluna, 5, 6 e 3. Só que de uma forma geral, quando eu olho para a matriz A, ela ficou exatamente igual à transposta de A. Olha aí, ó. Primeira linha, menos 3, 0, 5, menos 3, 0, 5. Segunda linha, 0, 1 e 6, 0, 1 e 6. Terceira linha, 5, 6 e 3, 5, 6 e 3. Então, quando isso acontece, essa coincidência da matriz ficar igual à sua transposta, nós dizemos que essa matriz é uma matriz simétrica. Então, a condição para existir uma matriz simétrica é que a sua transposta fique igual à matriz original. Tem uma observação aqui que é interessante. Ele diz assim: em uma matriz simétrica, os elementos simétricos em relação à diagonal principal são iguais. Ou seja, se a matriz A é simétrica, então a IJ é igual a JI para todo elemento. Isso que ele está falando aqui para nós. Ó. Todos os elementos são iguais. Aí o item 10, atividade resolvida, vamos para R4. Ele quer que você determine o X e o Y, de modo que essa matriz M, ela seja uma matriz identidade. Então nós vamos resolver aqui no quadro. Então aqui eu tenho a matriz M, e ele quer que essa matriz M seja uma identidade de ordem 2. Então, matriz M. Veja só, essa matriz M aqui ela é de ordem 2, 2 por 2. Ó. Olha só, primeiro elemento, estou na primeira linha, segundo elemento, segunda linha, primeiro, segundo. Então ela é uma matriz de ordem 2 por 2. Ele quer que ela seja igual à identidade de ordem 2. Então como é que é uma identidade? Na identidade de ordem 2, primeiro, ela é uma matriz quadrada. E essa diagonal principal aqui é 1. E os outros elementos é tudo 0. É assim, essa aqui é uma identidade de ordem 2. Primeiramente ela tem que ser quadrada. Aí a primeira diagonal é tudo 1. E o resto é tudo 0. Agora, como ele está me dizendo que essa matriz M, olha aí, a matriz M tem que ser igual à identidade de ordem 2, é só eu fazer a correspondência. Ó. O primeiro elemento da M tem que ser igual ao primeiro elemento da identidade. O segundo, se você observar, já é igual ao segundo. O primeiro da segunda linha é igual ao primeiro da segunda linha. E esse M22 tem que ser igual ao I22. Okay? Então é só pegar aqui e fazer a correspondência. Ó. Primeiro elemento. Professor, e um elemento pode ser uma expressão? Pode. Qualquer coisa que esteja nessa posição aqui é o primeiro elemento. Então a primeira vai ficar 3x mais 10, que é igual a 1. Aí só é resolver. Então 3x continua aqui. 1. Esse 10 está positivo, passa para cá negativo.
Então 3x é igual a menos 9. X é igual a menos 9. Quem está multiplicando passa dividindo. X é igual a menos 3. Então eu já tenho o valor de x. Agora eu vou pegar a segunda relação para encontrar o valor de y. 4y menos 9 é igual a 1. Então 4y é igual a menos 9 passa para cá positivo, então mais 9. Y é igual a 10, 1 mais 9 dá 10. 4 está multiplicando, passa dividindo. Aqui a divisão não dá exata, então eu vou simplificar. Eu vou dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2. Então y ficou igual a 5 sobre 2. Aí eu já tenho os valores de x e os valores de y, que é isso que ele está querendo, ó, determine x e y. Então x é menos 3 e y é 5 sobre 2. E é isso aqui, ó, tá aqui, ó. X é igual a menos 3 e y é menos 5 sobre 2. Aí só você dá uma olhada aí bacana e tal. Olha a relação que ele está dizendo aqui, ó. Então essa aqui é a matriz M, que ele diz que é igual à matriz identidade de ordem 2. Então, esse primeiro elemento é igual a esse primeiro elemento, daí que aparece essa expressão aqui, ó, 3x mais 10 que é igual a 1. Esse elemento aqui, que é o M22, é igual a esse elemento aqui, I22. Aí aparece essa outra expressão aqui. Resolvidas as expressões, ele acha o valor de x e acha o valor de y. E assim a gente passa agora para outro item da nossa apostila, que são as operações com matrizes. Então, é possível você somar, multiplicar, dividir, potencializar matrizes. Então é possível resolver operações. Aí tem que observar algumas particularidades, algumas propriedades. Aí eu começo aqui com adição e subtração de matrizes. Então, começando com adição. Soma, né? Somar matriz. Aí ele começa aqui. O direito igualitário ao voto entre homens e mulheres no Brasil é uma conquista que as mulheres obtiveram por meio de muita luta ao longo da nossa história. Para elas, tanto o direito de votar como de receber votos ocorreram a partir de 1932. Contudo, percebe-se ainda a necessidade de um significativo avanço da participação da mulher na composição entre os políticos eleitos no Brasil. Observe a quantidade de homens e mulheres eleitos, deputados federais e senadores da República no Brasil em duas eleições. Na eleição de 2010, aqui é para a Câmara Federal, né? Câmara Federal é de deputados federais. Em 2010, na Câmara Federal, tinham 45 mulheres, 468 homens. Em 2014, 51 mulheres, 462 homens. Quer dizer, na horizontal eu tenho o ano, né? O ano em que ocorreu a eleição, no ano 2010, 2014. Já na vertical, eu tenho aqui número de mulheres e número de homens. Aí agora a gente vai lá para informação sobre o Senado, né? Senadores. Então em 2010 nós tínhamos 7 mulheres e 47 homens no Senado. Em 2014 eram 5 mulheres e 22 homens. Né? Então esse era o cenário político no Brasil, na Câmara Federal e no Senado Federal no ano 2010 e 2014. Com isso a gente consegue montar duas matrizes. Olha, a matriz A, o autor está chamando aqui de matriz A o número de deputados federais. E a matriz B, o número de senadores. Né? Então, deputados federais é A, senadores é B. E assim ele monta a matriz aqui abaixo. Olha aí. Matriz A, com as informações aqui, 45, 468, 51, 462. Matriz B, é a informação de número de senadores. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar os elementos da matriz A com a matriz B. Então, ele está dizendo como que é feito aqui. Ó. Ao adicionarmos os elementos da mesma posição nas matrizes A e B,
obtemos uma matriz que representa o total de candidatos eleitos por sexo no Brasil para a Câmara Federal e para o Senado Federal em 2010 e 2014. Então, a matriz resultante é essa aqui, ó. E o que ele fez para encontrar esse resultado? Ele pegou o primeiro elemento da matriz A e somou com o primeiro elemento da matriz B. Então ele pegou esse primeiro com o primeiro. Aí ele pegou, olha, 45 mais 7, 52. Está aqui, ó, 52. Olha aí para somar, ele somou aqui o elemento A, 2, e somou com o elemento B, 2. Aí ficou 468 mais 47. Aqui, ó, 468 mais 47, que é 515. Então é assim que a gente faz. A gente pega os elementos correspondentes e soma. Para isso, é necessário que as matrizes tenham a mesma ordem, senão vai sobrar elemento. Aí eu somo os elementos correspondentes. Então assim é feita a soma de matrizes. Olha o que ele diz aqui. Ao adicionarmos os elementos correspondentes das matrizes A e B, estamos adicionando essas matrizes. Ou seja, estamos calculando A mais B, matriz A com a matriz B. E ele mostra aqui a propriedade. Ele diz assim, ó, se eu tenho uma matriz A e tenho uma matriz B, primeiro, elas devem ser de mesma ordem. A soma de A e B é igual a uma matriz C. Quer dizer, quando eu somo a matriz A com a matriz B, eu vou achar uma matriz C que também tem a mesma ordem. E eu vou somar os elementos correspondentes. É isso que ele está dizendo. E o que é uma matriz oposta? Observe a adição das matrizes A e B. Então eu vou pegar e vou somar as duas matrizes A e B. Olha aí, seguindo aquela questão lá. Primeiro, elas são de mesma ordem? São. 2 linhas e 3 colunas. Então eu vou para somar a matriz A com a matriz B, eu vou pegar os correspondentes. 5 menos 5, 0. Está aqui o primeiro elemento. Veja que aqui no meio, ele está fazendo a soma detalhada aqui, que é para você acompanhar. Olha aí. Então eu vou pegar o primeiro elemento da matriz A, somar com o primeiro elemento da matriz B. Então 5 menos 5, 0. Já achei o primeiro elemento. Segundo elemento aqui, ó, o A, 2. Com o B, 2. Então 4 menos 4 também vai dar 0. Agora eu vou pegar o terceiro, o A, 3 com o B, 3. Menos 6 mais 6 também é 0. Percebeu? Todos os elementos que ele está somando agora, o menos 3 com 3. 0. 1 com menos 1. 0. 0. 0. 0. Então aqui, nesse caso, como o resultado de A mais B, da matriz A com a matriz B, é uma matriz nula, nós dizemos que B é a matriz oposta de A, e vice-versa. Então, o que vem ser uma matriz oposta? É a matriz que você soma com outra e o resultado dá uma matriz nula. Então, aqui ele vem para a definição. Dada uma matriz A, denominamos matriz oposta de A, indicada por menos A matriz cuja adição com A resulta em uma matriz nula de mesma ordem. Ok? Então, a matriz A, a matriz oposta de A é menos A. A matriz oposta de B é menos B. E a matriz oposta de C é menos C. E assim segue. Então, eu indico a matriz oposta a outra com esse sinalzinho de menos. Então, por exemplo, dessa matriz A, aqui numa definição geral, da matriz A oposta dela seria a matriz menos A. Ok? É como se essa aqui fosse a A e essa aqui fosse a menos A. Ok? Então esse é o oposto. Que dá 0, né? Soma de duas matrizes opostas dá 0. Isso pode ser até uma questão de prova, uma questão aí de Enem, de vestibular. Um verdadeiro ou falso. A soma de duas matrizes opostas dá 0.
Ou seja, a soma de duas matrizes opostas dá uma matriz nula. Aí tem umas propriedades de adição que é interessante a gente observar. O que são propriedades? São particularidades daquela operação. No item 11.3 nós temos propriedades da adição de matrizes. Quais são essas propriedades? A primeira propriedade é a comutativa. O que isso quer dizer para mim? Que se eu tenho duas matrizes A e B, se eu somar a matriz A com a matriz B, é a mesma coisa de somar a matriz B com a matriz A. Quer dizer, o resultado é igual. Então não importa a ordem das matrizes. Se eu estiver fazendo a soma, o resultado vai ser igual. Se eu pegar elementos da matriz A, somar com os elementos da matriz B, seria a mesma coisa que eu fizesse ao contrário, pegasse da matriz B e somasse com a matriz A. O nome dessa propriedade aí é comutativa, né? É comutar, continua como está. Entendeu? Então a comutatividade, a ordem não importa. E a gente vem para outra propriedade aqui, que é a propriedade associativa. O que quer dizer a propriedade associativa da adição? Que se eu tenho três matrizes, matriz A, matriz B e a matriz C, se eu somar primeiro a matriz A com a matriz B e o resultado somar com a matriz C, é a mesma coisa, vai dar o mesmo valor de que se eu somasse primeiro a matriz B com a C e o resultado eu somasse com a A. Ok? Então não importa, se eu tenho três matrizes e eu quero somar as três matrizes, não importa a ordem que eu some. Eu posso pegar a primeira com a segunda e depois somar com a terceira. Daria a mesma coisa da segunda com a terceira e depois somar com a primeira. A ordem não importa. E o elemento neutro? Quem é o elemento neutro da adição de matriz? É uma matriz nula, da mesma ordem. Okay? Então quer dizer, se eu tenho uma matriz A e eu somo com a matriz neutra, uma matriz nula, com a mesma ordem, o resultado vai ser a matriz A. Então o elemento neutro é o elemento que não altera a soma. E aí eu tenho uma outra propriedade que é o elemento oposto. Então sempre vai existir, se eu tenho uma matriz A, sempre vai existir uma outra matriz que quando eu faço a soma da matriz A com o oposto dela, vai dar uma matriz nula. Por isso que ele fala para mim que a matriz A, o oposto é menos A. É a mesma coisa que nós vimos aqui em cima, ó, matriz oposta. Resultado sempre dá uma matriz nula. E a gente passa agora para o item 12 da apostila, que é a subtração de matrizes. Se quando eu estou somando, eu junto as matrizes, quando eu estou subtraindo, eu diminuo. E é necessário também que elas tenham a mesma ordem. Ele vai dizer aqui para mim, olha, dado duas matrizes A e B de mesma ordem, olha aí, tem que ter a mesma ordem. A quantidade de número de linhas tem que ser igual nas duas matrizes. E a quantidade de colunas também tem que ser igual. Então, quando eu falo em subtração de matrizes, é a mesma coisa que diferença das matrizes, que a gente indica por A menos B. Né? Então, a matriz A menos a matriz B vai resultar numa matriz C. Ok? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Olha aqui, eu tenho duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Então como é que eu calculo a matriz A menos B? É só eu pegar aqui, ó, primeiro elemento menos o primeiro elemento. Então 8 menos 5, 3. Está aqui, ó. O elemento A, 2, menos o B, 2. Então 4 menos 4, 0. Está aqui, ó. Agora eu vou pegar esse outro aqui. 3 menos 7. Veja que como é de diferença, tem que ter o menos da fórmula. E menos 7. Aí isso vai ficar assim, ó. 3 menos 7 vai ficar mais. Então vai ficar 3. Aí aqui, ó, menos com menos dá mais. Então 3 mais 7, 10. Aqui, ó. 10. Vamos para a última subtração aqui, ó. Menos 5, menos 6, menos 1. Menos 5, menos 1, menos 6. Aqui, ó. Ok? Então, subtrair
é parecido com a adição. Aí eu tenho aqui um outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo, eu tenho a matriz A e tenho a matriz B e eu quero encontrar a matriz de diferença, que é A menos B, que a gente vai chamar ela de matriz C, né? Então a primeira coisa que eu tenho que observar, são de mesma ordem? Vamos ver se são. 1, 2, 1, 2. Número de colunas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa, são de mesma ordem. O número de colunas é o mesmo, e o número de linhas também é o mesmo. Então agora para subtrair, para fazer A menos B, é só eu agir com a correspondência aqui. Então vai ficar primeiro 12 menos 4, 8. Aqui. Aí eu vou para o outro agora. 7 menos 0. 7 menos 0 é 7. Aqui. Menos 1, menos 5. Menos 6. Aqui. Agora eu vou para a parte de baixo aqui da operação. Então, 9. Olha só, tem dois menos agora. 9 menos menos 6. Então, 9 menos menos 6. Menos com menos dá mais, então eu vou somar. 9 com 6, 15. Aqui, ó. O outro elemento agora, menos 4, menos 2. Menos 4 menos 2 é menos 6. Aqui. E o último deles vai ser o 5 menos menos 8. Opa, 2 menos. Ó. 5 menos menos 8. Então, menos com menos dá mais. 5 mais 8, 13. Aqui. Então, a matriz A menos B é igual a essa matriz. 8, 7 menos 6, 15 menos 6 e 13. A gente passa agora para as atividades resolvidas aqui. Então, o item 13 da nossa apostila é uma atividade resolvida sobre adição e subtração de matriz. Aqui o R5. Aí ele diz assim, tem a matriz A, tem a matriz B e tem a matriz C. E ele quer que eu calcule, primeiro aqui, ó, A mais menos B, aí menos A mais C. Então ele quer que eu efetue essa operação aqui, resolver essa expressão matricial, né? Uma expressão numérica com matriz. Então eu tenho a matriz A, tenho a matriz B, tenho a matriz C. E ele quer que eu resolva essa expressão aqui. Ó. Eu já poderia logo substituir as matrizes para operar. Mas eu posso também dar uma trabalhada nisso aqui. Ó. Ficar assim. Ó. Aqui ó, esse mais com menos dá menos, então ficaria A menos B. Mais com menos dá menos, então ficaria menos A mais C. Olha aí, matriz A menos matriz B menos matriz A mais matriz C. Só que a matriz A positiva com a matriz A negativa, elas são opostas. Isso aqui vai dar zero. Então eu posso cancelar aqui. Olha o que sobra. Menos B mais C. Então vamos ver como vai ficar. Menos B. Quer dizer, eu vou pegar a matriz B e multiplicar por menos. Então ela vai ficar assim, ó. Menos vezes 0 continua 0. Menos vezes 1 é menos 1. Veja, eu estou pegando a matriz B, que é essa aqui, e estou multiplicando por menos, porque aqui resultou com menos. Ó. Então a matriz B eu vou mudar todos os sinais aqui, para ser multiplicado por menos. Então 0 e 1, 0, menos 1. 1 e 0, menos 1 e 0. 0 não tem sinal, então continua sem sinal. Mais a matriz C. Quem é a matriz C? 3, 1, 1 e 5. Ok? Eu vou colocar aqui embaixo o resultado, tá? Então agora eu vou somar a matriz, essa matriz com essa outra. Então eu vou pegar a correspondência. 0 com 3 dá 3. Menos 1 com mais 1 dá 0.
Menos 1 com mais 1 dá 0. E 0 com 5 dá 5. Então, o resultado dessa expressão matricial é 3, 0, 0 e 5. É essa matriz aqui. Está aqui, ó. Olha o resultado aqui, ó. 3, 0, 0, 5. Vocês vão olhar aqui, ele deve ter feito de um método diferente, mas não se preocupe não, que dá o mesmo resultado. Mas esse aqui é importante. Passemos então agora ao item 14 da nossa apostila, que trabalha com multiplicação de matrizes. Pessoal, quando eu vou multiplicar matrizes, eu tenho duas situações. Ou eu multiplico uma matriz por outra matriz, ou então eu multiplico uma matriz por um número. Então, o primeiro que nós vamos ver é a multiplicação de um número real por uma matriz. Ou seja, ou a multiplicação de uma matriz por um número real. Né? Então, no nosso item 15, nós vamos iniciar com multiplicação de uma matriz por um número real. Então, eu tenho uma matriz e eu quero multiplicar por um número. E ele diz aqui para mim, ó, dado uma matriz A e um número real K, nós temos que K vezes A, ou seja, o número real vezes a matriz, é igual a uma matriz B. Então, quando eu multiplico uma matriz por um número real, eu encontro outra matriz, que ele está chamando de matriz B. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. Tenho uma matriz A e uma matriz B. E eu quero calcular 3 vezes a matriz A. Então, isso significa que eu vou multiplicar todos os elementos da matriz A por 3. Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. Está aqui. 3 vezes menos 1 é menos 3. Está aqui. Multiplicar toda a segunda linha. 3 vezes menos 3 é menos 9. 3 vezes 4, 12. Aqui também. E por último, a gente tem o último elemento, que é 3 vezes 11, que vai dar 33, está aqui. Então, 3 vezes a matriz A resultou numa outra matriz, que é essa aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a matriz C, né? Vamos chamar de matriz C. Aí eu tenho um caso em que eu multiplico a matriz por uma fração, esse aqui, ó, menos 1 quarto vezes B. Então, olha como fica. Então, eu vou pegar todos os elementos da minha matriz e multiplicar por menos 1 quarto. É isso que ele fez aqui dentro. Ó. Então, ela ficou assim, ó, menos 1 quarto vezes a matriz B. Então, vai ficar o primeiro elemento é menos 1 quarto vezes o primeiro elemento da matriz B, que é menos 16. Aí vem o segundo aqui, ó, menos 1 quarto vezes o segundo elemento, que é 13. Aí menos 1 quarto de novo, vezes o elemento B21, que é 10. Menos 1 quarto vezes o último elemento da matriz, que é o 0. Estou multiplicando aqui. Veja só, eu vou multiplicar isso aqui, ó. Então, aqui como não tem denominador, a gente coloca o 1. Aí fica assim, ó. Menos com menos dá mais. Aqui. 1 vezes 16 dá 16. Agora o de baixo, ó. 4 vezes 1 dá 4. Ok? Vou fazer a mesma coisa nesse daqui, ó. Olha aí. Aqui também não tem denominador, então é 1. Aí vai ficar menos com mais dá menos. 1 vezes 13 dá 13. 4 vezes 1 dá 4. Agora, para encontrar o elemento 2, 1. Aqui não tem denominador, sempre vou colocar 1. Só que aqui, olha, aqui dá para simplificar. Então, eu vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. Aí vai ficar assim, ó, menos mais dá menos. 10 dividido por 2 dá 5. Então vai ficar 1 vezes 5. Aqui já não é 4, é 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou para o elemento B22. Então, menos 1 vezes 0
vai dar zero. Então, tudo que é multiplicado por zero dá zero. Só para terminar aqui, para concluir. 16 dividido por 4 dá 4. Essa divisão não dá inteira, eu deixo do jeito que está. Essa também não dá inteira, eu deixo do jeito que está. E aqui é zero. Está efetuado a multiplicação da matriz B por menos um quarto. E aí, só para vocês conferirem mesmo, olha, está aqui o resultado. A matriz B vezes um quarto, está aqui, ó, 4, menos 13 sobre 4, menos 5 sobre 2 e 0. Aqui na R6 tem uma outra questão resolvida. Veja só, ele quer que você demonstre que alfa mais beta vezes A, ou seja, se eu tenho duas matrizes alfa e a matriz beta somada e multiplicada por A, é a mesma coisa que multiplicasse alfa por A, beta por A, e depois fizesse a soma. É isso que ele está querendo demonstrar. Vamos ver. Entenderam o que ele está dizendo aqui? Ó? Se eu tenho a soma de duas matrizes, e depois eu multiplico, e o resultado para multiplicar por uma terceira matriz, seria a mesma coisa que eu multiplicasse a primeira, depois multiplicasse a segunda, e aí efetuasse o resultado, a soma das duas, a soma dos dois produtos, né? Então, como é que é isso aí? Vamos testar aqui, ó. Ele começa dizendo o seguinte: há duas matrizes alfa mais beta multiplicado por A. Então, matriz alfa mais beta, essa aqui é a matriz alfa. A1, A12, A21, A22. Veja que ele está pegando uma coisa generalizada, né? Agora ele vai multiplicar cada elemento daqui por esse de fora. Então ele vai multiplicar A1 vezes alfa mais beta, está aqui, ó. A12 vezes alfa mais beta, está aqui também. A21 vezes alfa mais beta, está aqui. E A22 vezes alfa mais beta, que está aqui. Agora aqui dentro, já dentro da matriz, ele vai multiplicar aqui, ó, A1 vezes alfa, A1 vezes beta. Está aqui, ó. Então, A1 vezes alfa é alfa A1. A1 vezes beta é beta A1. Está aqui, ó. Ele colocou tudo isso aqui. Resultado dos produtos. Então, desse produto, ele colocou aqui. Desse produto está aqui. E desse produto aqui. E aí, no final, ele prova essa propriedade que ele está querendo dizer. Não se preocupe muito com isso aí, não. E, por último, multiplicação de matrizes. Então, quando nós temos duas matrizes, como nós devemos proceder para multiplicar? Pessoal, tem uma condição aí para eu poder multiplicar matrizes. Ó. Se eu tenho duas matrizes A e B e eu quero multiplicar, é obrigatório que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Ok? Então eu só posso multiplicar a matriz se acontecer isso, se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Aí a outra propriedade. Se eu multiplico a matriz A com a matriz B, o resultado vai ser uma matriz C. E qual é a ordem dessa matriz? Ela vai ter o número de linhas da matriz A, é isso que ele está dizendo aqui para mim, ó. E ela vai ter o número de colunas da matriz B. Quer dizer, é como se fosse a matriz A e a matriz B fosse a matriz mãe e a matriz pai. Aí elas se cruzassem e nascesse a matriz C. Aí a matriz C ela herda o número de linhas da mãe e o número de colunas do pai. Ok? É isso que ele está dizendo nisso aqui tudinho, ó, essa propriedade. Mas nós vamos passar logo aqui para a atividade resolvida para a gente entender bem essa multiplicação na prática. Então, primeira coisa, número 1, o que eu tenho que observar? Veja, a matriz A,
ela é 1, 2, 3, 1, 2. Ela é do tipo 3 por 2. A matriz B, ela é 1, 2, 1, 2. Ela é 2 por 2. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é se o número de colunas da primeira matriz, veja só, como eu quero A vezes B, a primeira é A e a segunda é B. Né? A ordem é A vezes B, então a primeira é o A. Se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Isso aqui tem que ser igual. Tá aí. Ok. Então o primeiro requisito é isso. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O primeiro requisito passou. Então agora como vai ser? Na verdade, o único requisito que tem é esse. É que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Agora o outro item é a matriz resultante de A vezes B, que eu vou chamar de matriz C. Ela vai ter o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então, quer dizer, A vezes B vai ser uma matriz C do tipo C e J de ordem 3 por 2. Ok? Então, veja só. Se eu quero multiplicar a matriz A com a matriz B, que é isso que ele está perguntando aqui, eu vou ter uma matriz C. Quais são as características? Primeiro, só posso multiplicar se o número de colunas da primeira for igual ao número de linha da segunda. Tem que ser igual. Beleza, então eu posso multiplicar. E como vai ser a cara da minha matriz resultante, minha matriz produto de A vezes B? A cara dela vai ser número de colunas da primeira. A cara dela vai ser número de linhas da primeira, número de colunas da segunda. Então a minha matriz de resultado vai ser 3 por 2. Veja, eu pego de fora, né? 3 e 2. 3 por 2. Então, significa que a minha matriz resultante, que é a matriz C, ela vai ser assim. 3 linhas, 2 colunas. Então vai ser C11, C12, C21, C22, C31, C32. Ela vai ter essa cara aqui, ó. Né? Então a cara da matriz resultante aqui da matriz produto vai ser essa aqui, ó. 3 linhas, 1, 2, 3. 2 colunas, 1, 2. Agora eu vou ter que calcular elemento a elemento. Eu vou começar pelo elemento C1. Ok? Então como vai ser C1? Linha 1, coluna 1. Linha 1 com a coluna 1. Olha só. O elemento C1 vai ser... Como que eu vou encontrar o elemento C1? Eu vou pegar os elementos da linha 1 da primeira com os elementos da coluna 1 da segunda. E vou multiplicar assim. C1, 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 1. Então eu pego o primeiro elemento aqui, multiplico com o primeiro, mais o segundo com o segundo. Então aqui vai ser 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 2 vezes 1, 2. Eu vou colocar essa matriz logo aqui, tá? Aí. Menos 1 mais 2 dá 1. Então eu multipliquei aqui, olha, 1 menos 1,
e 2 vezes 1. Menos 1 mais 2, subtrai do sinal do maior, vai dar 1. Então eu já achei o elemento C1. Aqui. Agora eu vou procurar o elemento C12. Já peguei esse, agora eu vou procurar esse aqui. C12. Como é que eu vou fazer o C12? Linha 1, coluna 2. Então com esse aqui, ó. Então vai ser linha 1 do primeiro, uma coluna 2 do segundo. É só eu olhar o que ele está dizendo aqui, ó. 1, 2. 1 é da primeira. Lembra que aqui, quando vai montar, é o número de linhas da primeira com o número de coluna da segunda? Então a mesma coisa aqui, ó. Linha da primeira, coluna da segunda. Linha 1, coluna 2. Então vai ficar 1 vezes 3, mais, sempre vai ser mais, 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2. Aí só é resolver. 1 vezes 3 dá 3. Olha, aqui fica assim, ó, mais 2 vezes menos 2. Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4. 3 menos 4, eu subtraio do sinal do maior. Menos 1. Então, o elemento 1, 2, é nessa posição aqui, é menos 1. Pessoal, no começo você pode achar complicado e tal, mas você vai fazendo, à medida que você vai fazendo, com a prática, você vai ver que isso é bem tranquilo. Calculemos agora o elemento C21. Então, C21. Olha aí como vai ser o C21. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Com esse aqui, ó. Então fica 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 1. Então 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 4. Menos 3 mais 4, subtrai do sinal do maior. Então 4 menos 3 dá 1, sinal do maior positivo. Então vai dar mais 1. Elemento C21 é 1. Vamos calcular agora o C22. C22. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2 aqui. Então 3 vezes 3, mais 4 vezes menos 2. Se quiser fazer direto, você pode fazer, tá? Então 3 vezes 3 dá 9, mais 4 vezes menos 2, menos 8. 9 menos 8 dá 1. Então C22, é essa posição aqui, é 1. Já estou substituindo logo, pessoal. Já estou logo deixando a matriz pronta. Agora eu vou calcular o C31. C31. Então, linha 3, aqui, ó, coluna 1. Linha 3, coluna 1. 5 vezes menos 1, mais 6 vezes 1. 5 vezes menos 1 dá menos 5. 6 vezes 1 dá 6. Subtrai do sinal do maior. Então 6 menos 5 dá 1. Sinal do maior positivo. Então vai dar 1. C31 é 1. C31 é 1. Então agora vamos calcular o C32. C32. Linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Então 5 vezes 3 mais 6 vezes menos 2. Ok? Então, primeiro com primeiro, segundo com segundo. 5 vezes 3 dá 15, mais com menos dá menos, 6 vezes 2, 12. 15 menos 2, menos 12, 3. Então aqui é 3. E aí a gente tem o produto de A vezes B.
Então a matriz A vezes a matriz B é a matriz C, que é essa matriz aqui. É uma matriz de ordem 3 por 2, né, como nós tínhamos previsto aqui. Pessoal, aqui na apostila você tem todos os passos aí. Olha, para calcular uma A vezes B, inicialmente precisamos verificar. Olha aí, vai ser C vezes A. Em todos os detalhes aqui, ó. Olha aí, está mostrando como fazer. Aqui, ó, passo a passo também, ó. Como calculo C1, C12, C21, C22, C31, C32 e tudinho aqui, ó. E o resultado, né? A matriz resultante. E agora vem a letra B. Letra B, B vezes A. Ele quer que a gente faça o contrário, né? Agora, olha só, quando eu tento fazer o contrário, a matriz B, ela é de ordem 2 por 2. Você olha lá em cima, né? Olha aí. Matriz B, tá aqui, ó. Matriz B de ordem 2 por 2. Matriz C é de ordem 3 por 2. Então vamos ver. Matriz B 2 por 2, matriz C 3 por 2. Veja só, o número de colunas da primeira está sendo diferente do número de linhas. Aí ele já conclui logo aqui, ó, como o número de colunas da B é diferente do número de linhas de A, nós não podemos calcular B vezes A. Quer dizer, a multiplicação de matrizes não aceita a comutatividade. Então veja só, a multiplicação de matrizes A vezes B é diferente de B vezes A. Nesse caso aqui, a gente pôde muito bem operar A vezes B. A gente pôde operar A vezes B. Mas quando a gente tentou B vezes A, não foi possível. E aí a gente entra aí com a segunda atividade.